Vamos aprender passo a passo como fazer a montagem de um pet applique. Vamos utilizar o desenho de um applique que você queira fazer. Para copiar esse desenho, vamos usar um carbono e uma folha de papel mais firme para receber o desenho, para ser o molde. Você pode usar outras coisas além de um carbono. Você pode simplesmente passar a caneta bem forte por cima e tirar. Isso aí vai do que você tem disponibilidade no momento, tá? Vamos então fazer o contorno aqui com o papel sobre o carbono, a tinta do carbono voltada para o papel. Esse caso aqui, o papel é um papel vermelho que é mais firme. E vamos contornar todo o desenho que nós queremos fazer o pet applique dele. Nesse caso dessa galinha que nós vamos desenhar, eu não vou colocar essas curvinhas internas. Vai ser uma coisa bem simples, só para nós podermos passar as etapas que constituem essa montagem. Veja bem, podem ter outras formas de fazer. Esta é a forma que nós fazemos e consideramos uma forma mais simples e acessível. Todos os detalhes que vão ser usados no pet applique devem ser copiados. Então, após copiar o contorno central, devemos copiar, no caso aqui da galinha, o bico, o papo, a crista, a asa, todos os detalhezinhos que depois vão ser usados. É interessante copiar fora do desenho principal, mas também devemos marcar o olhinho, local da asa, no desenho principal. Após copiados todos os detalhes da figura, que será o nosso pet applique, vamos recortar. Recortar cada um deles direitinho, para que possamos depois continuar a nossa montagem do pet applique. Recortadas todas as partes que comporão o pet applique, vamos escolher os tecidos com os quais nós vamos montar o pet applique. Neste passo a passo, nós optamos por entretelar os tecidinhos que nós vamos usar para fazer o pet applique. Não é uma coisa obrigatória. Se você preferir não entretelar, pode fazer sem colocar a entretelinha. Só que fica mais firme para a montagem quando eu entretelo. E entretela é muito baratinha, você encontra em qualquer armarinho com preço bem acessível. A mais fininha que você encontrar é a mais adequada. Vamos fazer uma observação que é bem conveniente nesse momento. Não é necessário que as cores que você vai escolher para o tecido sejam exatamente as cores que a gravura, o animal ou qualquer outro elemento que você vai colocar ali com o pet applique tenha originalmente. Esse é que é o elemento do pet applique. Você compõe ele com xadrez, com bolinha, você compõe ele com flores. Você faz uma figura que fica como uma arte, mas não precisa ser uma coisa exatamente igual. Se a galinha é cinza, eu tenho que colocar cinza. Eu posso pôr xadrez, bolinha. Para entretelar, nós devemos colocar a entretela com aquele lado que brilha, o lado mais brilhoso, que é onde está a cola, virada para o avesso do tecido. Em seguida, vamos usar o ferro elétrico e passar sobre esse tecidinho do lado da entretela ou do lado do tecido, até que perceba que não tem mais nenhuma pontinha dele sem estar aderida. Após entretelado, nós vamos colocar o recorte referente àquele tecido que nós separamos e vamos contornar ele sobre a entretela, que é branca, todo o contorno.
De preferência, use lápis. Por quê? Porque a caneta, ela mancha o tecido. Quando você for fazer a montagem, você vai usar cola e vai manchar o tecido, ok? Em seguida, nós vamos recortar. O contorno que nós fizemos do molde, nós vamos recortar esse item do nosso pet aplique. Então, vamos entretelar, copiar o molde e recortar todos os demais itens da nossa figura. E daí a gente volta. Vamos planejar como vai ser a montagem do nosso pet. Nós vamos colocar a asinha por cima, num local que nós marcamos na cópia. Vamos colocar a crista um pouquinho abaixo do contorno da cabeça. O bico logo abaixo da crista, mas também por baixo. E, por último, o papo vai ser colocado logo abaixo do bico. Isso para ficar harmonioso. Vamos agora colar com uma cola escolar, aquela bem simples. É só para fixar no local os itens para depois eu ir para a máquina costurar. Então, vamos começar pela parte maior, que é o corpo da galinha. E em seguida nós vamos colocar cada item colocando colinha e fixando no lugar que a gente planejou antes, na etapa anterior. Todos os elementos devem ser bem coladinhos. Se eu não tiver como deixar no sol para secar ou esperar um tempo, eu posso usar o ferro elétrico, com cuidado para que eu não derrame cola em volta e isso suje o ferro. Mas mesmo que sujar, é uma cola lavável, você pode depois limpar. Sugerimos você colocar por baixo desse item que você está passando cola, um plástico, para evitar que entre em contato a cola com o tecido principal. Nessa etapa de colagem, nós devemos lembrar sempre que nós planejamos quem vai ficar um pouquinho por baixo do corpo, quem vai ficar sobreposto a ele. Então, isso é muito importante, para que depois, quando eu concluir a colagem, isto fique bem harmonioso, para depois eu ir para a máquina de costura. Vamos falar sobre a linha que eu vou usar para fixar o pet aplique. Você pode usar em todo o pet uma cor só de linha. Isso também é uma composição que pode harmonizar o pet. Mas você pode colocar também em cada item do pet aplique uma cor de linha que combine com o tecido que você está fazendo. Isso tudo é uma decisão de gosto, de achar que aqui vai ficar melhor com essa cor ou não. Mas na bobina, sempre branca, porque se você for aplicar em um pano de prato, ele é branco, a menos que você vá aplicar ele em um tecido colorido. Aí na bobina, você use a cor do tecido que você está aplicando o pet. Uma sugestão que facilita o girar o tecido para fazer os contornos quando você estiver costurando. Uma folha de papel pode ser colocada por baixo da figura e você pode fixar lá o tecido, que no caso é um pano de prato, com alfinetes. Quando são muitos elementos em uma só região do pano de prato, eu costumo alinhavar esse papel. Mas aqui, como se trata de apenas um e grande, eu vou colocar os alfinetes, mas isso deve ser tomado cuidado, porque ele pode, na hora que você está girando lá na máquina, ou te ferir, ou mesmo enganchar em alguns pontos ou parafusos da máquina.
Chegamos à etapa final, que é de costurar, fixando a figura ao nosso pano de prato. Sugerimos que utilize esse calcador, esse pezinho aqui, porque ele é aberto e você consegue ver melhor os locais onde você vai fazer a costura. Mas se você não tiver e quiser fazer com aquele pé calcador normal, isso você pode fazer. Nós achamos mais fácil usar este. Você deve regular a sua máquina para o ponto zigue-zague. Veja o tamanho, antes faça um teste. Eu não vou fazer aqui porque cada máquina tem um tamanhozinho, uma regulagem. Então, você regula a sua máquina para um tamanho de zigue-zague que seja o que você considerou harmonioso para o tamanho do seu desenho e também regular o tamanho do ponto. Então, você vai fazer isso em um teste à parte. Nesta etapa, para as iniciantes, o importante é costurar bem devagar. Bem devagar. Lembrando que nas curvinhas você deve ir se girando o tecido. Para isso, nós colocamos o papel por baixo, para que você possa ir girando com mais facilidade o tecido. Quando chegar em um ponto que você perceber que está saindo do contorno daquele item que você está aplicando, você desce a agulha, enfia ela no tecido, sobe a alavanca do pezinho, dá um pequeno giro e continua bem devagarzinho. Você vai fazer apenas um pé de aplique, não precisa correr. O importante é você tomar cuidado nas curvas. Quando você não girar o tecido, perceber que ele não está girando mais o suficiente, ou que quando você gira, sai do lugar, você levanta um pouquinho o pezinho com a agulha lá embaixo, gira um pouquinho, depois desce e continua. Esse é o processo. É isso. Vamos até o final, colocando todos os itens. Terminado, vamos retirar os alfinetes todos. Vamos retirar os papéis, puxar aqueles que estão no meio da costura. Com uma tesourinha pequena, cortar as linhas, todas as pontinhas de linha que ficaram. Se ficou alguma bordinha com linhas fiapada, corte também com muito cuidado para não cortar a costura. Está concluído, então, o passo a passo para a montagem do nosso pet aplique.